Mas hoje nós iniciamos uma série nova de pregações na nossa igreja, baseadas no livro de Esther. E eu já antecipo que me aproximo desse livro, dessa série de pregações, com temor e tremor do meu coração, sabedor dos desafios que teremos ao longo dessa série, mas estou convencido também que a gente precisa parar para pensar na mensagem de Esther e a palavra de Deus para a nossa vida. E eu quero, portanto, começar hoje uma série que vai se estender por 9 sermões, que vão cobrir os 10 capítulos do livro de Esther. E a gente vai ter o nosso painel teológico programado para o dia 29 de outubro. Então, é uma série que vai levar algum tempo aqui. A gente vai olhar toda a mensagem do livro de Esther. Eu queria fazer 2 recomendações importantes. Primeiro, não falte os cultos públicos para estar aqui ouvindo as exposições. Segunda recomendação, leia o livro de Esther. Se você ainda não leu ainda, leia. Dedique-se a uma leitura desse livro para poder, inclusive, já ficar familiarizado da mensagem que temos nesse livro. Nossa temática, por isso que eu tirei ali o pedestal, né? A temática é essa aí, olha, Esther, o Deus oculto que trabalha no meio da confusão. Antes da gente olhar propriamente o primeiro capítulo de Esther, que vai ser o tema e a exposição dessa manhã, eu quero, na verdade, fazer um exercício anterior e mostrar para você que nós temos algumas dificuldades importantes que precisam ser alertadas sobre esse livro, antes até da gente poder olhar a mensagem do primeiro capítulo. Eu estou bastante interessado em gastar algum tempo sobre essa temática. Primeiro, vou ser breve nisso, mas quero apontar algumas dificuldades que a gente precisa estar atento, e para os pastores que vão pregar, e também para os pregadores, os seminaristas também, Lucas, são questões que vão afligir um pouco a gente. Já vou antecipar que vai afligir um pouco a gente, mas a gente precisa já deixar a igreja, a congregação, os irmãos que estão ouvindo o sermão, alinhados com relação a esse entendimento. E eu quero fazer, rapidamente, 3 observações, 3 dificuldades que a gente precisa ter no nosso radar quando falamos do livro de Esther. E eu vou rapidamente gastar um tempo sobre isso. A primeira dificuldade é essa que está ali. Esther é um livro difícil de interpretar e entender. Não acho que você vai estar diante de um livro fácil. E a gente tem muito essa contaminação do que eu estou chamando ali, que é o mito da Cinderela Gospel. Tá bom? Muitos de nós somos de uma época em que o livro de Esther, a história de Esther, era contada na escola bíblica dominical. E veja, não tem nada contra contar a história de Esther na escola bíblica dominical, tá, irmãos? Por favor. Na verdade, o que a gente acaba produzindo, e produziu por muito tempo na igreja, foi uma interpretação higienizada de Esther. Uma interpretação idealizada por Esther. A ideia de que ela é uma Cinderela Gospel. Uma moça bonita, que ganha um concurso de beleza lá do Miss Pérsia, né? Se torna uma grande heroína e portanto, livra o povo judeu, então, lá do Império Persa e tal. É tudo bonito, né? Só que assim, eu vou tentar logo dizer de cara que nós não temos o livro de Esther, o reino tão distante, as crianças vão entender. Não teve concurso de beleza no livro de Esther. Não temos personagens tão certinhos como gostaríamos que eles fossem no livro de Esther. Lembra, você está lendo a Bíblia, não a história de Hollywood, tá, irmão? Não é Hollywood que a gente vai falar aqui, né? Então a gente vai precisar, às vezes, ser desconfortavelmente levado a perceber que a nossa narrativa de Esther não bate com a Esther que é apresentada na Escritura Sagrada. Deixa eu dizer isso claramente. Nós vamos ter muita dificuldade de se livrar dessa narrativa que está na nossa cabeça. E eu vou ser muito honesto. Às vezes você vai falar assim, pastor, é isso aí mesmo que o senhor está falando? É isso mesmo, irmão. Porque eu vou ter que confrontar você com essa narrativa que fica ali incomodando a gente a interpretar o texto dessa maneira idealizada, higienizada, e que não é a maneira como a Bíblia quer que nós entendamos essa história, que vai gerar uma certa desconfiança em nós em alguns momentos. Mas eu estou já antecipando que isso vai acontecer, e quando isso acontecer, lembre dessa minha observação no início da série. Segunda coisa que eu quero lembrar é que também a gente precisa ser honesto em admitir que o livro de Esther fala dos personagens de uma maneira bastante complexa. A complexidade dos personagens é revelada de forma evidente. E aqui, vou deixar claro que isso tem a ver com aquela expressão confusão. Ou seja, há uma certa confusão no livro de Esther, há uma certa ambiguidade, os personagens são divididos e os papéis e decisões que eles tomam nem sempre são, e na verdade quase nunca são, apresentadas para nós na Bíblia, avaliando se está certo ou errado o que eles fizeram. Esse é o problema. O narrador do livro de Esther, o escritor do livro de Esther, não avalia o comportamento dele, só diz que aconteceu.
e deixa a nossa conta fazer essa avaliação, o que torna a coisa ainda mais complexa. Vou dar um exemplo, para não parecer que eu estou só aqui elucubrando. Por exemplo, Esther. Esther casa com o rei Assuero, participa lá no processo de ser a princesa. Ela fez a coisa certa ou a coisa errada? Eu sei, tem que falar para a pessoa, fez certo, porque afinal de contas ela se casou e livrou o povo lá na frente, né? E dessa perspectiva ela fez a coisa certa. Mas por outro lado, ela se aliançou com um homem ímpio. E aí, como é que faz? Mas um pouquinho mais à frente vai dizer para ela, para não dizer nesse processo que ela era judia. Mas o que está certo ou está errado? Ao dizer para ela não revelar a sua identidade. Vou deixar esse problema para você. Para você ver como é que a complexidade desse texto é complicada. No capítulo 9 tem uma vingança do povo de judeu contra o povo lá da Pérsia. Como é que a gente resolve esse problema? Ao contrário do livro de Reis e Crônicas, né, que a gente lê lá, o rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor, o rei fez o que era bom perante os olhos do Senhor. Em Esther você não vai encontrar isso. Essa complexidade é desafiadora, porque ela mostra essas ambiguidades que são intrigantes, especialmente para mim como pregador. Eu tenho aqui uma intrigante esse negócio, mas ao mesmo tempo é bem desafiador, porque a gente vai precisar então ter bastante cuidado para não fazer desses comportamentos padrões a serem seguidos por nós. Temos que fazer uma análise crítica disso à luz da Escritura para extrair a visão bíblica que quer ser ensinada por nós. Veja que, portanto, eu já estou te dando um recado de que a gente vai ter que encontrar o equilíbrio bíblico para lidar com essa questão de maneira adequada. E a minha última observação, que termino, é que além disso, além desse ponto difícil de interpretar, que tem a ver com esse histórico que a gente tem no livro de Esther, a complexidade dos personagens, que revela um pouco da nossa complexidade também, né? A gente é ser complexo, tá, irmão? A gente fica tentando simplificar, mas a gente é bastante complexo. Isso vai aparecer muito no livro de Esther. A última coisa que eu queria dizer era: o ensino teológico do livro de Esther não aparece de maneira óbvia e escancarada. Então, se você já vou te antecipar que você não vai encontrar no livro de Esther as coisas apresentadas de maneira óbvia, escancarada para nós. E aqui eu queria dar duas curiosidades para você. Primeiro, você sabe onde está o maior versículo da Bíblia? Você é o embaixador do reino, mas eu queria aproveitar. O maior versículo da Bíblia está em Esther. Esther 8:9. Uma conta diz que ele tem 100 palavras e 400 letras. Então, só aí, curiosidade, isso não faz a menor diferença para você, mas eu queria aproveitar para compartilhar essa parte que eu sei. E a segunda coisa importante, e a mais intrigante desse livro, é que não existe nele nenhuma referência a Deus. E aqui, quando eu estou falando disso, eu estou falando o seguinte: não há nenhuma referência explícita a Deus em todo o livro, não há nenhuma referência explícita a algo que ele tenha feito de maneira direta, não tem palavra, não tem ação, não tem declaração, não tem imperativo divino no livro de Esther. Um outro livro paralelo que pode ser comparado com isso é Cantares de Salomão. Veja, esses livros não falam de Deus agindo de maneira intencional em nenhum momento. Esther, especialmente, não tem nenhuma referência explícita a Deus em todo o livro. Isso é um problema, né? Significa dizer que as coisas estão aqui um pouco escondidas. Só para lembrar, irmãos, existe uma diferença enorme entre a maneira como Deus age no período de Esther e a maneira como ele age, por exemplo, no período de Êxodo. Em Êxodo, você sabe também quanto eu, tem milagres dramáticos, né? Raios, trovões, grandes heróis, Arão, Moisés, conduzindo o povo com fartura em eventos extraordinários e sobrenaturais. Não existe nada disso em Esther. Não tem milagre, não tem prodígio, não tem sinal, não tem grande herói, não tem maravilha, só tem Deus agindo pela sua providência comum. Em Esther a gente vai ver Deus operando de maneira invisível e nos bastidores. Aqui está um ponto que a gente precisa atentar muito. O livro de Esther está cheio de, estou usando aspas, tá, irmãos? Coincidências. Cheio de coincidências. Não existem coincidências. O que a gente vê em Esther é a mão invisível de Deus agindo em circunstâncias comuns. Deus não precisa aparecer para agir em prol do seu povo. Deus é também o Deus abscôndito, que é um conceito da teologia. O Deus que aparece, mas que age através dos bastidores, de maneira escondida, oculta, mesmo sendo ele o protagonista da história. Então isso também vai incomodar a gente um pouco. E a gente vai precisar lidar com isso,
ao longo dessa narrativa. Então agora a gente está pronto para olhar como é que essa história de Esther começa. E o que ela tem para nos ensinar? Como é que ela pode ser entendida por nós, mesmo sendo difícil, intrigante, repleta de complexidades e também com esse agir misterioso, oculto de Deus. Por isso está ali, o Deus oculto que trabalha no meio da confusão. Vamos então olhar isso de perto, e a nossa primeira exposição terá como base a Esther capítulo 1, do verso 1 ao verso 22, e eu quero chamar a atenção para esse aspecto que o livro de Esther começa, lembrando para nós que a gente deve viver permanecendo firme contra o império. Vamos olhar como é que isso aparece aqui. Eu quero fazer uma leitura do primeiro capítulo em duas partes. Vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 9, depois a gente vai ler então do verso 10 ao verso 22. Vamos ler a primeira parte, fazer a exposição dessa primeira parte e conectá-la então com a segunda parte do texto, tá bom? Vamos lá, irmãos, abra sua Bíblia aí, Esther capítulo 1, e vamos olhar essa primeira parte do texto, considerando o que ele tem para a nossa vida. Eu leio e você me acompanha. Diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 120 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o espólio da Pérsia e da Média. Os nobres, os príncipes das províncias estavam perante ele. Então, mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofas de púrpura e atados com cordões de linho de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaxi deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Para aqui um pouquinho, para a gente poder olhar um pouco sobre esse primeiro aspecto que a gente tem que entender: o grande império de Assuero. O texto começa apresentando para nós esse grande império. Ele começa com festas. Esther começa e termina com festas. Isso é muito interessante perceber. A gente vai entender por que depois. Vamos começar com essa festa aqui. Veja, a descrição aqui é muito assim, atrativa, né? Ela mostra uma dimensão da grandeza desse império maravilhosa. Esse mapa que está ali é para você ter ideia do tamanho do império que esse homem tinha. Tá bom? Então, só para lembrar aqui o que a gente acabou de ler. Esse rei é o rei Assuero, ou Xerxes I, uma outra nominação para ele. Ele não era um rei de meia tigela não, tá, irmãos? Era um rei respeitável. Só para você ter ideia, ele reinava sobre 27 províncias. Era um vasto território que ia da Índia até a Etiópia, de mar a mar, como você está vendo nesse mapa aí. Além disso, esse homem sabia da festa. Que olha que festa que ele está dando aqui. 3 festas, na verdade. Uma primeira de 6 meses. Tá bom festa de 6 meses para você? Para mim é uma maravilha, irmão. Meio ano de festa. Nós não sabemos muito bem se esse dado é literal, tá? Há a possibilidade de ser um dado hiperbólico, um exagero colocado aqui, porque é difícil entender como é que um reinado ia parar 6 meses. Complicado, né? Porque eu sei que no Brasil a gente para mais tempo, mas tudo bem. O fato é que essa primeira festa durava 6 meses e era para quem? Líderes militares, príncipes e nobres. Era para a realeza. Pessoal aí que era da primeira categoria. Uma segunda festa aconteceu no povo de Suzã. Esse para maiores e menores por 7 dias. Isso é para o povo que habita em Suzã, que era a capital do império, uma das capitais do império. E ali aconteceu nos jardins do palácio. Os persas eram muito conhecidos por fazerem esses jardins, né, esses lugares bonitos. A gente aqui no Brasil tem alguns jardins assim bonitos também. E imagina você numa festa 7 dias num jardim belíssimo. Como se não bastasse, irmãos, a decoração era chique demais. Vou descrever para você. Tem uma terceira festa que é a festa das mulheres.
Então a primeira para a realeza, a segunda para o povo e a terceira para as mulheres. Mulher quer festa exclusiva, sempre assim, né? Então Vasti fez uma festa para as mulheres e juntou elas lá na casa real. Imagina esse espaço também, a maravilha que ele era. E veja a ornamentação, a chiqueza dessa ornamentação. Pensa numa festa de arromba. Pensa numa festa de arromba. Tudo ornamentado com o bom e o melhor. Tecido branco, linho fino, estofa de púrpura, cordões de linho de púrpura, argola de prata, coluna de alabastro, sofá de ouro e de prata. Já sentou em sofá de ouro e de prata, irmão? Nem eu. Quando eu ouço essa descrição, eu penso naquele teólogo, né? Nunca vi nem comi, só ouço falar. Nunca ouvi falar desse negócio. Veja, a descrição aqui é impactante. Veja, o pavimento que o pessoal pisava nessa festa era um pavimento de mármore e de mosaico caríssimo. E se você estivesse nessa festa ali, você ia considerar esse piso um tesouro para levar para a sua casa. Porque essa é a ideia. Veja, havia um ambiente muito bem ornamentado e tudo muito belíssimo. E como se não bastasse, haviam taças de vinho que não eram idênticas entre si, o vinho fluía livremente, e a generosidade do rei estabeleceu uma regra. Veja o verso de número 8. Essa regra é importante para nós. Qual é a regra? Bebiam sem constrangimento, conforme estava prescrito, pois o rei havia ordenado aos oficiais da sua casa fazer segundo a vontade de cada um. Que regra esquisita, né? Vou interpretar para você a regra. A regra é a seguinte: a generosidade do rei vinha acompanhada de um certo controle. Ele queria ser generoso, mas queria também controlar o comportamento das pessoas na festa. Qual era a ideia dele? Eu estabeleço que eu vou assegurar que você pode beber sem coação. Bebe até você não aguentar mais. Essa é uma regra do rei. Mas olha, se é uma regra para beber que não teria mais, não precisa de regra. É tipo assim, é proibido proibir. É isso que ele está fazendo. Isso mostra um pouco como é que o império persa, o império de Assuero funcionava. Há uma generosidade acompanhada de um controle. Você pensa que é livre, mas na verdade não é tão livre assim. Tem que cumprir a regra do rei. Do contrário, não pode usufruir da festa. Lembra de uma coisa: no império de Assuero não há almoço grátis. No império de Assuero não há almoço grátis. E aí, irmãos, por que Assuero está fazendo tudo isso? Qual o objetivo dele? Verso 4, por isso que eu botei aí. O objetivo dele é um só. Veja lá o verso 4. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Ele quer fazer o quê? Propagandear o seu grande império, a sua grande força, a sua grande e excelente grandeza. E aqui eu quero fazer alguns paralelos que nos interessam. A primeira coisa que eu quero lembrar é que, não se engane, nós estamos num contexto histórico, embora muito diferente daquele do Império Persa, com algumas semelhanças importantes para nós. A primeira coisa que eu afirmo para você é: olha, o grande império de Assuero e os reinos deste mundo amam, adoram desde sempre exibir luxo e riqueza. Isso continua sendo assim até hoje. Embora nós não tenhamos mais Assuero aqui, o Império Persa, essa lógica continua perpetuada, presente na vida do contexto histórico nosso. Deixa eu dar alguns exemplos para você. Eu fui procurar aí no Google, né, lá na internet, as festas mais chiques do mundo. E aí descobri algumas delas que me deram uma certa, enfim, um certo incômodo. Por exemplo, o jogador Neymar, ano passado, fez uma festa em que ele gastou 1,5 a 2 milhões de euros numa festa. Faz a conta, dá 8 milhões de reais. Tá bom para você, irmão, gastar numa festa 8 milhões de reais? Imagina o luxo e o que se apresenta nessa festa. Uma outra festa de 1 ano. Sei que tem irmãos aqui da igreja com filhos nessa faixa etária. Não vou lembrar o nome do casal porque eu não anotei. Eles gastaram 400 mil reais. Nessa festa tinha 150 mil balões de gás. 150 mil. Na terceira festa do MC Gui, não sei nem quem é, ele gastou 1 milhão de reais na festa de aniversário dele. Sem falar naquilo que você conhece bem: festas dos ministros do STF, casamento de estrela de Hollywood, castelo, ilha famosa, iate, joia, supercarro importado,
vestidos caríssimos, que são usados só uma vez, né? Eu descobri esse negócio agora. A mulher compra aquele vestido para usar só naquela festa, não reproduz nunca mais. Sem falar a quantidade de camarão. Camarão, né? Podia entregar lá na minha casa. Essas coisas deixam a gente um pouco impressionados, mas também um pouco revoltados com tanto desperdício. Meu ponto aqui é o seguinte: o objetivo dessas festas continua sendo o mesmo: intimidar e fazer a gente acreditar que esses reinos são de fato poderosos e eles são capazes de controlar a nossa vida, controlar o que a gente bebe, o que a gente pensa, o que a gente deixa de fazer ou falar. Permanecemos, apesar do tempo, como gente que é poderosa, reinando sobre nós, na nossa casa da Pérsia, que é hoje, aqui, no Brasil, no século XXI. E veja, eu quero te fazer uma segunda pergunta que vale a pena fazer nessa altura da exposição. Como é que você reage a essas circunstâncias? Como é que você reage a essa informação lá do Império Persa e da realidade atual? Algumas respostas são possíveis. Por exemplo, o pastor ficou bem impressionado, mas confesso que eu fico invejoso também. Confesso que me dá uma certa vontade de participar também. Eu fico meio revoltado com o desperdício, mas ao mesmo tempo, se chegar um convite lá em casa, eu vou. Agora no STF, se chegasse, a gente ia. A verdade é a seguinte: não, Deus me livre, Deus me livre, não quero participar disso. Se Deus me permitisse. Quem me dera. Sabe, nem sempre 180 dias. 7 dias estava bom, um dia estava bom. Me chamar só para um dia, está bom pra caramba já. A gente pode ser seduzido pela ideia de que não é tão ruim assim participar dessas festas. Não é tão ruim assim se envolver com esse tipo de envolvimento que o Império Persa e o Império de hoje estavam oferecendo. Não é tão difícil assim, não é tão ruim assim pensar, agir nos valores que esses impérios manifestam e propagam. Isso não é tão danoso assim, não. Deixa eu lembrar uma coisa para você, irmão, importante aqui. Os judeus dessa época do Império Persa eram judeus que na verdade não conheciam Jerusalém. Porque é de se lembrar que durante o período do Império Persa, os judeus já haviam voltado para casa pelo decreto de Ciro, em 538 a.C. E vão várias levas de volta para a Terra Prometida. Alguns judeus decidem permanecer na Pérsia. Esther, Mordecai e toda essa história se passa para os judeus que ficam na Pérsia. Não vão para a Terra Prometida. Mas tem um elemento importante: eles nunca tinham ido lá. Não conheciam a Terra da Promessa. Por isso que Esther é mais interessante para nós do que Daniel. Daniel é alguém que viveu na Terra Prometida e vai para o Império Babilônico. Ele tem a memória daquele lugar. Essa gente aqui não tem memória. Não sabe onde é. Nunca esteve lá. Só ouviu falar da Terra de Jerusalém. Uma coisa importante também é que esses judeus haviam nascido na Pérsia. Embora eles fossem judeus, eles viveram a vida inteira no contexto do Império Persa. A cultura que eles conhecem é a cultura da Pérsia. A vida como ela é vivida é a vida da Pérsia. Então, para descrevê-los da maneira correta, esse é o povo de Deus vivendo longe de casa em uma terra que é deles, mas ao mesmo tempo não é. Você entende o que eu estou dizendo? É gente que vive longe de casa em uma terra que é deles, mas ao mesmo tempo não é. Essa semelhança é maravilhosamente importante para nós. Nós somos o povo que está no mundo sem ser do mundo. Segunda coisa importante: somos filhos de Deus inseridos numa cultura que é hostil à nossa fé. Deus não tem valor mais para a vida de muita gente. Deus não é mais levado em conta por muita gente. Como a gente pode então viver nesse contexto, mantendo a nossa cidadania celestial numa cultura pagã? Numa cultura que quer fazer a gente acreditar que eles são poderosos. E ai de você, se você não se submeter ao controle deles. Mas a gente pode permanecer firme contra o império, entendendo que muitas vezes os convites para a festa não vão chegar na nossa residência. Como a gente vai manter-se firme
diante dos muitos desapontamentos que essa relação com o Império produzirá em nossa própria vida. Então é isso que a gente vai começar a responder a partir da segunda parte do nosso texto. E aí eu quero ler a segunda parte e mostrar como é que ela se aplica à nossa vida. Vá agora para o verso 10 e acompanhe comigo do verso 10 ao verso 22. Diz assim o texto: ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, e Harbona, Bigtá, Abitá, Zetar e Carsas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cazena, Setara, Dimata, Tarsimeres, Marceno e Memucano, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então disse Memucano na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo, e todos os príncipes do rei, e haverá dali muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos medos dos persas, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucano. Então enviou as cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Então agora tem uma segunda parte da nossa história do primeiro capítulo, da narrativa do primeiro capítulo, que vai apontar nessa direção. Quero mostrar que a gente também tem que observar nesse texto que esse império está sendo desconstruído mesmo nessa festa. E aqui eu queria fazer menção nessa frase do Ian Drug, a gente vai usar muito esse material dele ao longo da exposição. Ele diz uma coisa: olha, quando você lê esse texto, quando a gente lê a desconstrução do império, é difícil não rir. É patético o que a gente tem aqui. É patético. Eu quero que você veja quão patético é o que está acontecendo nessa parte da festa. E eu vou conectar, obviamente, isso com os reinos desse mundo. Tá bom? Presta atenção uma coisa. 3 coisas aqui aparecem com relação à desconstrução do império. A primeira delas é que o rei bebe demais. O rei está alegre, enche o latão de vinho, e quem bebe demais sempre faz bobagem. Isso, sempre faz bobagem. Não foi diferente com o rei Assuero. Ele bebeu demais e fez bobagem. Eu quero mostrar que ele faz 3 grandes bobagens. A primeira bobagem que ele faz, que desconstrói essa visão da grandeza, da excelência dele, é que aparece no texto o problema de colocar o poder nas mãos de um homem que só pensa em si mesmo. Poder na mão de homens que só pensam em si mesmos só dá coisa ruim, errado. Note que o texto diz que ele envia 7 eunucos para intimidar ou intimar a rainha Vasti, para ela se apresentar diante dos nobres e demais pessoas para admirar a sua beleza. Olha, há uma discussão aqui que eu não vou tentar resolver,
de que ela vem usando apenas a coroa, e nada além disso, não há como afirmar isso, mas o fato é que existe essa possibilidade. O que ele quer fazer? Qual é a cena proposta por esse rei? Ele quer fazer algo ofensivo. Nota uma coisa que está acontecendo aqui, irmãos. Há uma multidão de homens bêbados, homens que estão altos, e que agora a esposa dele vai ser tratada como um troféu, um objeto para prazer e exibição do rei. Ele quer que ela vá à presença dele para que ela seja usada por aqueles homens, ela seja admirada por aqueles homens, de uma maneira que ela seja um troféu na mão do rei. Ele agora quer fazer esse espetáculo horrível naquele contexto. É engraçado, né? Porque a lei sem constrangimento não serve para ela, né? Ela tem que fazer o que o rei mandou, sem nenhuma desculpa contrária. Portanto, a primeira coisa os medos e persas revelam para nós um problema que é antigo. Homens não sábios, homens imaturos, homens que só pensam em si mesmos, quando têm poder, só fazem bobagem. Eu não preciso lembrar para você o que isso vem acontecendo ao longo da história do nosso país. Então veja, os reinos desse mundo não são tão poderosos quanto eles parecem. Não são. Eles são formados por esse tipo de gente também. Não se engane. Segunda coisa que eu queria lembrar sobre essa desconstrução. A lei dos medos e persas não poderia ser revogada, mas poderia ser recusada. O que acontece? O que acontece? Mas não pode revogar. Mas Vasti recusou. O que ela faz? Ela diz assim: apesar da ira e da fúria do rei, a lei que obrigava as pessoas a beber quando quisessem, não poderia obrigar a esposa do rei a ser tratada como objeto sexual. Ela recusou, dizendo: eu não vou fazer isso. Então me parece que esse poder e essa grandeza não é tão poderoso assim, porque diante de uma mulher, tudo teve que ser repensado. Que coisa curiosa, né, irmãos? Eu sei que isso aqui pode parecer empoderamento feminino, eu não vou fazer essa discussão aqui. Não é esse o meu ponto. Mas o que essa mulher está mostrando para nós? Está mostrando que uma mulher é capaz de sacudir as bases desse império. Uma mulher pode resistir. Resistência é possível. A assimilação à vontade do império não é inevitável. Essa mulher está dizendo: Assuero não é tão poderoso quanto parece. Ele não manda nem na esposa dele. Não manda nem em casa. Você entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? A desconstrução também vem na direção de mostrar que, olha, a lei dos medos e persas não é para ser levada tão a sério. Ela pode ser revogada? Não, mas pode ser recusada. E essa mulher foi alguém que recusou. Claro, ela faz isso, talvez de uma maneira tola, inadequada. Ela acaba perdendo, tendo consequências contra essa atitude. Mas o ponto aqui ela mostra que não é tão poderoso quanto parece. E a terceira coisa que acontece nessa parte da narrativa, e essa talvez seja a parte mais patética dessa história, é a forma como esse mundo resolve esses problemas. A forma como o Império Persa resolveu o problema. Na verdade, é lembrar para a gente que esse mundo é um lugar perigoso mesmo, onde o poder e sabedoria, em geral, não estão de mão dadas. Em geral, eles não caminham juntos. Olha, esse mundo, acontece o que aconteceu naquele momento lá na história do primeiro capítulo de Esther. Porque a gente tem aqui alguma coisa meio risível, né? Risível. Por quê? Olha só. Os sábios são então convocados para uma reunião. Qual é o problema? A perigosa ameaça da rainha que não quis submeter à vontade do rei. Então eles ficam mais apavorados, na verdade, com o efeito que isso vai ter na casa deles. Porque eles sabem que se a atitude da esposa do rei se espalhasse, os maridos iriam ter problemas para administrar suas casas a partir, então, da atitude de Vasti. Que loucura, né, irmão? Que coisa, né? Que problemão, né? Desculpa eu rir, irmão, isso é um problemão, né? Quer dizer, agora o império vai parar para resolver um problema dessa magnitude. Tamanha sabedoria, né? Tamanho discernimento que tem esse Assuero e os seus conselheiros. Você percebe que isso aqui é patético? Aí a solução que eles dão é ainda pior. Veja o verso 19 e 20. Vamos lá, rapidinho. Se bem parecer ao rei, procure produto sua parte no edículo dela. Se escreva os persas que não se revogam.
que Vasti não entre jamais na presença do rei, Assuero, e o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O que aconteceu na primeira parte do problema, né? Eles então se levantam contra Vasti, ela tem a atitude que não é adequada e ela, portanto, é punida. Então a lei é imposta sobre Vasti e, na verdade, está motivando isso, está motivando ela ser retirada da posição de rainha, é muito mais uma desculpa para cumprir a incompetência e capricho do rei e dos seus conselheiros. Ela foi punida porque não quis ir à presença do rei, quando intimada, mas ela está sendo punida muito mais para preservar essa incompetência do rei. E usa-se uma expressão aí, né, que é importante a gente entender. Deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. O que é uma mulher melhor do que ela? O que é uma mulher melhor do que ela? Uma mulher obediente, submissa? Uma mulher bonita como ela? Veja, o texto não dá essa explicação para a gente. Mas o que está acontecendo aqui só para fazer um link? Deus está abrindo a porta para chegar quem na história? Isso, é a mão invisível dele. Está vendo a mão invisível dele? Essa expressão é colocada na boca deles porque eles vão procurar agora uma mulher melhor do que ela. Melhor do que ela, talvez para eles seja uma coisa um pouco diferente do que a gente está entendendo. Mas o fato é que Deus está abrindo a porta aqui para que aconteça alguma coisa lá na frente que vai resolver o problema que de verdade precisa ser resolvido com a apresentação do povo judeu. Mas meu ponto é, ela, portanto, é primeiro punida. Tá bom. Os versos 20 a 22, eles tomam uma outra decisão. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto mais importante como menos importante. O conselho pareceu bem ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Agora preste atenção no verso 22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que falasse a língua do seu povo. Ele continua sem aprender nada, né? Porque veja, essa outra lei que Assuero estabelece não serve para nada. Preste atenção aqui comigo. Trata-se de um decreto real que não podia ser revogado, é verdade. Mas olha, ele reúne todos os recursos do império para mobilizar que esse livro seja lido em todas as línguas do seu vasto império. E o que ele faz com isso, na verdade? O que ele consegue com essa ideia mirabolante que ele teve? Na verdade, o resultado disso foi o seguinte: o edito real apenas serviu para publicar para todo o vasto império, na língua de todos os seus súditos, a falta de autoridade do rei na sua própria casa. Na verdade, esse edito é um tiro no pé. Porque quando ele torna conhecido aquilo que aconteceu na casa dele, todo mundo fala assim: poxa, mas nem o rei consegue. Nem o rei consegue ter autoridade. Aquilo que ele achava que viraria uma solução, virou na verdade um grande problema para ele e para o seu império. Portanto, não acredite tanto no poder e na grandeza dos impérios deste mundo. Eles são feitos por gente que só pensa em si mesmo. Não é regra que não possa ser recusada. E o que é pior, a sabedoria e o poder não andam de mãos dadas. Então eu queria terminar, para fazer as aplicações do texto, lendo para você esse comentário do Arenberg, que eu acho muito preciso e muito adequado para nós. Preste atenção no que está escrito aí. Este é o mundo que o povo de Deus se encontrava e frequentemente ainda se encontra. Um mundo sem que as rédeas do poder estão em mãos incompetentes e no qual somos conduzidos, na melhor das hipóteses, por pessoas amorais e na pior, por imorais. É assim para muitos de nós no trabalho e em casa. Muitos cristãos em todo o mundo vivem em países que na prática são ditaduras, em que o verdadeiro poder pode parecer estar nas mãos de uma máfia local, eu botei entre parênteses aqui provocativamente, milícia, ou de um cartel de drogas, botei provocativamente também traficantes. Eu sei da realidade de muitos de nós. Não na mão de agentes governamentais eleitos, não corruptos, óbvio, né? Veja, esse mundo é um lugar perigoso, irmão, onde o poder e a sabedoria, em geral, não estão lado a lado. Aprenda a viver assim. É assim que a gente tem que olhar o livro de Esther e entender a maneira certa de reagir a essa realidade.
E aí eu queria fazer 3 aplicações rápidas e a gente termina o sermão. Olha, a primeira delas, essa daí, olha. Eu queria que você aprendesse a não levar a sério demais o poder e a glória deste mundo. Ria um pouco. Todos precisamos rir. Não leve esse mundo tão a sério. A referência aí, não sei se todo mundo tem, né? É um desenho animado que eu via quando criança. Tinha um jacaré e um inimigo do Pica-Pau, que ele ficava assim: iates, carros, fazendas. E o Pica-Pau ficava rindo disso tudo. Ria como Pica-Pau, para ser usado. Eu não vou fazer a risada do Pica-Pau aqui, tá, irmão? Não vou fazer isso. Você está esperando, eu não farei. Não farei. Ria desse mundo. Não leve tanto a sério. Preste atenção nisso, irmão. Já parou para perceber quanta trivialidade, quanta bobagem circula nesse mundo? Revistas inteiras dedicadas a falar sobre estrela, artista, celebridade, se pagam fortunas, para quem não sabe fazer nada na vida além de chutar uma bola. Tô falando isso mesmo, irmão. Não tem nada contra futebol, mas parece que esses salários estão muito aumentados. Vamos combinar, eu falo isso para os meus filhos. Jogador de futebol não sabe fazer fórmula de Bhaskara, 2º grau, ensino médio, não sabe. Como assim, irmão? Não sabe nada sobre Cristo e a vida eterna? Como assim, irmão? Mas ganham fortunas para jogar bola. Olha, você acha Açoeiro esbanjador? Dá uma olhadinha no que acontece à nossa volta. Acha Açoeiro um burocrata? Dá uma olhadinha no que acontece à nossa volta. Preste atenção numa coisa. O império do materialismo quer que você e eu acreditemos que a gente deve levar essas coisas muito a sério na nossa vida. Ele quer que a gente sonhe com esses banquetes de 6 meses em jardins maravilhosamente decorados. Eles querem que a gente dedique a nossa vida inteira a fazer disso o sonho da nossa vida. Eles querem que a gente acredite que isso é o mais importante. E não passam de hologramas sem conteúdo algum. Precisamos aprender a rir do império. Desprezar essas verdades como se elas fossem importantes para nós. Não são. Irmãos, como a gente precisa lembrar disso. E deixa eu dizer isso. O Ellen Dunn faz uma outra citação que eu coloquei aqui também. Não precisa ler lá, está pequenininho, mas eu quero ler para você. Olha o que ele diz. Temos de aprender a rir das pessoas ao nosso redor que desperdiçam a vida em busca de objetivos tão inúteis. Mas ele complementa. Temos de rir de nós mesmos, quando vemos nosso próprio coração usando a escala de valores do império. Perguntas que ele faz: de que vale ao homem poder dar festas de 6 meses com um sofá de ouro sobre piso de madrepérola? Que isso serve? Segunda pergunta: como nós somos ridículos quando gastamos ainda mais tempo e energia desejando um carro esportivo, um novo par de tênis no shopping, ou mais recente, um tecido doméstico num catálogo de encomendas, como por exemplo, da Tramontina. Irmãos, tudo no fundo é vazio. Tudo no fundo não serve para nada, tudo é ridículo. O que a gente precisa de verdade é encontrar os valores de um outro império, de um outro reino, que é completamente diferente. Vou ter essa primeira aplicação. Vai rir um pouco desse mundo, tá, irmão? Vai rir, acha graça desse negócio todo. Não se deixa seduzir por eles. A segunda coisa que eu aplico para você: nós precisamos aprender com esse primeiro capítulo, nesse permanecer firme contra o império. Precisamos aprender que muitas vezes precisamos esperar para ver o que Deus está fazendo. Precisamos esperar, irmãos. Olha, Deus não pode ser visto no primeiro capítulo, em nenhum ponto desse capítulo, nem nenhum ponto do livro, como eu já falei. Contudo, o fato de a gente não poder ver Deus atuando aqui, não significa dizer que Ele não esteja trabalhando. Lembra que o Deus oculto que trabalha no meio da confusão.
Ele continua trabalhando, irmãos. E aqui, só para lembrar de novo, por que Vasti joga a posição fora dela de rainha? Já lembrei. Por que Assuero é tão insensato nas escolhas que ele faz? Quem teve a ideia de substituir Vasti por uma princesa melhor, deixando a porta aberta para a chegada de Esther? Não temos componentes milagrosos aqui, não temos coincidências aqui, mas temos Deus agindo de maneira invisível, de maneira muito diferente daquela que a gente está acostumado, mais real. E é assim mesmo. Na minha e na sua vida, a gente tem que aprender que o silêncio dele, a quase percepção dele, não significa dizer que ele não está agindo. Ele está agindo, está trabalhando, embora possa parecer para nós que ele não está fazendo. Deus muitas vezes aparecer oculto e distante, irmãos, recusando-se a atender às nossas orações, a nos dar o que a gente pede a Ele sinceramente no primeiro momento. Mas espere, irmão, não se precipite, espere. Ainda não chegamos ao fim da história. Muitas vezes precisamos esperar para ver o que Ele está fazendo antes de nos precipitarmos na nossa avaliação. Então a segunda lição que a gente tem aqui é que muitas vezes a gente precisa esperar para ver o que Deus está fazendo. Então por isso que eu estou falando, volta no domingo que vem para você ver como é que Ele vai continuar agindo. Volta para você se interessar por essas próximas etapas do livro de Esther e aplicá-lo na tua própria vida, mas aprenda isso. Ele trabalha de maneira oculta, mesmo no meio de uma grande confusão. Terceira e última aplicação, e eu termino com ela, é que eu e você temos que aprender uma outra coisa para se relacionar de maneira adequada com o império. Repare bem, irmãos, repare bem nas diferenças e contrastes entre o reino de Deus e os impérios deste mundo. Repare bem nisso. E aqui eu quero fazer rapidamente 3 observações. As 3 imagens ali são isso. A primeira é: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, cujo governo é eterno e absoluto, é o Senhor Jesus Cristo. Ele governa sobre todas as coisas grandes e pequenas. Ele deve ser obedecido. Do contrário, sofremos consequências. Mas Ele não é um Deus caprichoso, déspota, imaturo. Ele não é um Deus como Assuero, um rei como Assuero. Ele não é esse rei. Ele é um rei que faz leis que são benéficas para nós, para os seus súditos. Ele nunca usa as pessoas para atingir seus objetivos como se elas fossem mercadorias descartáveis. Não! Ele graciosamente convida a gente a um relacionamento amoroso com Ele. Esse é um rei amoroso que deu a sua vida pelos seus súditos. Lembra disso, irmão? Como você pode trocar um rei desse por essa gente aí tão incompetente que reina nos reinos deste mundo? Segunda coisa que eu queria lembrar é que o banquete que ele tem para dar, o banquete a ser oferecido para a sua noiva no último dia, será verdadeiramente suntuoso e magnífico. Você nunca participou de um banquete tão maravilhoso quanto aquele. A sua vida inteira não vai ser nem perto do que ele tem reservado para aqueles que o amam. Então, amados, olha, o que a gente tem nesse mundo não é parecido, não é semelhante em nenhum grau com o que Deus tem reservado para nós. Lembre disso. Quando Ele chama a sua noiva, não faz isso para expor a vergonha, mas para conceder a ela misericórdia e graça. Lembre-se que esse noivo Cristo fez por nós, a igreja, quando a gente ainda era pecadores, não tínhamos belezas, não tínhamos atrativos, éramos inimigos de Deus. Não, Ele nunca se aproximou de nós para nos utilizar como objeto para alimentar o seu orgulho e prazer, ao contrário disso. Apesar de não termos atração, Ele nos amou dando a si mesmo por nós, entregando a sua vida pelo seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um rei que tanto fez por nós pode pedir qualquer nível de obediência de cada um de nós. Portanto, faça esse contraste. Esses banquetes aí, eu estou até já avisando que eu não quero ser convidado para nenhuma festa. Estou brincando, irmão, pode me chamar. Não leva essa parte aqui, não leva a sério, não. Você entendeu o que eu estou dizendo? Lembre, irmãos, essa festa é maravilhosamente mais agradável, é nela que a gente vai estar, irmão. E você vai ter a clareza de como Deus é amoroso e que Ele te amou em Cristo e providenciou tudo que era necessário para vivermos a eternidade com Ele. Última coisa, e essa eu faço para os maridos. É uma aplicação que eu queria fazer com base nesse texto para os maridos. Olha,
Os homens que seguem a Cristo nunca podem exercer o seu papel como cabeça do lar como exercício bruto de poder. Assuero é um exemplo péssimo do que homens cristãos casados, ou aqueles que pretendem se casar, devem fazer. Note que esse homem é um tirano, um caprichoso, um imaturo. E eu vou dizer uma coisa com pouco pesar, que eu tenho visto alguns homens liderando as suas casas de uma maneira igualmente inconsequente, de maneira igualmente imatura. Homens casados devem se inspirar no amor auto-sacrificial de Cristo para liderar as suas casas. O marido não foi chamado para usar a esposa como objeto que satisfaça os seus próprios desejos e necessidades. Não! Ele deve amar a sua esposa, conduzindo ela gentilmente para ela desenvolver os seus dons e aspirações piedosas. Aprenda isso. Assuero é um péssimo exemplo da maneira como ele está se relacionando com a sua esposa. E eu e você não devemos jamais fazer algo parecido na nossa relação com as nossas esposas. Dizendo o seguinte, da última maneira: se os maridos fossem mais como Cristo e menos como Assuero, talvez as nossas esposas estivessem mais dispostas a se submeterem à nossa liderança. Você entendeu o que eu estou dizendo, marido? Se você fosse mais parecido com Cristo e menos como Assuero, a tua esposa talvez estivesse mais disposta a submeter à sua liderança. Preste atenção nisso. Quando a gente está em Cristo, a nossa vida muda, inclusive as nossas relações conjugais. E esse texto também nos permite perceber que os impérios desse mundo querem homens que são bombadões, né? Tudo fortão, tá lá. Eu não tenho nada contra a academia, tá, irmão? Eu tenho que falar essas coisas, fazer o contraponto, né? Não é isso que eu estou falando, irmão. É bom fazer exercício físico. Mas você vai ficar tirando selfie. Eu sei que esse pessoal tira esse negócio. É a calcinha, não sei o que. Me entenda bem, irmão. Me entenda bem. O ponto é, a masculinidade bíblica é outra coisa, irmão. É outra coisa. Não me entenda mal. A masculinidade é outra coisa, é liderar processos com amor sacrificial. É servir os interesses da esposa e dos filhos. É colocar-se nessa posição que Cristo se coloca diante da igreja. Amá-la de maneira a entregar a sua própria vida por ela. É por isso que a gente foi chamado. Deus nos ajude a aprender com Assuero a não fazer o que ele fez. Não coloque a sua esposa nessas situações. Jamais. 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 Deus nos ajude a ter essa percepção e essa compreensão do que a Bíblia tem para nos ensinar aqui também sobre essa questão do capítulo 1 de Esther. E eu termino com um apelo. A gente faz esse apelo e olha e termina, irmãos. Olha que coisa maravilhosa que temos aqui. E essa é a pergunta que eu quero te fazer essa manhã. Quem é o verdadeiro rei da sua vida? Quem é? Quem é aquele que dá as cartas de verdade na sua vida e no seu coração? Com quem seu coração está verdadeiramente comprometido? Com os impérios desse mundo? Com o poder e a grandeza aparente que ele tem? Ou com aquilo que Deus em Cristo nos oferece no Evangelho? E aqui deixa eu fazer um apelo a você. Fuja da lógica desse mundo. Fuja. Fuja, é tudo vazio, irmão. É tudo mentira. É tudo enganação, é tudo holograma. É tudo para inglês ver. Fuja, fuja. Fuja para o reino que é sólido, que é verdadeiro. Fuja para o reino de Cristo. Olha, que o Espírito de Deus esteja chamando você a ensinar a você a rir desses impérios do mundo, a rir. Vá para Cristo, descanse nele, na provisão, no descanso, no perdão, na verdadeira vida que ele tem para te oferecer gratuitamente. Os editos e as leis dele são para o teu bem. Nelas há verdadeira sabedoria, vida abundante para todo aquele que invocar o nome do Senhor, seja na Pérsia, no Brasil, na Carolina, em qualquer lugar do mundo. Olha, que Deus nos ajude a entender isso uma vez por todas. E se você não está no reino de Cristo, que o Espírito Santo de Deus o chame ao arrependimento e à fé nessa manhã, fugindo dos reinos desse mundo e correndo rapidamente, o mais rápido possível, para o reino maravilhoso, majestoso, incomparável, inigualável, do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, vamos agradecer por tudo que ouvimos e considerar essas verdades em nossa própria vida e em nosso próprio coração. Pai, esquadrinha os nossos corações. Louvamos o Teu nome pela mensagem do livro de Esther e pelas implicações tão importantes que ele traz para a nossa vida nesse tempo. Queremos permanecer firmes contra o império, entendendo que essa grandeza aparente que ele tem não é assustadoramente, amedrontadoramente capaz de nos fazer não obedecer o Teu reino, a Tua justiça, a glória do Teu nome. Nos ajuda a rir deles, a compreender que eles não são tão poderosos quanto parecem. Nos faz ter um coração que compara, contrasta esses reinos do mundo com o reino do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos dá coragem para permanecer firmes contra o império, para a glória do Teu nome. E se temos falhado, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Nos ajuda a entender as implicações desse texto, das verdades aqui reveladas para nós em nossa própria vida. Nós queremos aguardar em Ti, mesmo que para os nossos olhos pareça imperceptível o Teu trabalhar. Queremos aguardar em Ti, descansar em Ti, confiar em Ti. Ajuda-nos a manter o nosso coração posto no reino inabalável, eterno, incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo. E se há entre nós gente que não pode fazer essa afirmação, atrai-os pela Tua graça, atrai-os com cordas de amor, revela o coração deles quanto eles precisam fugir e se abrigarem em Jesus nessa manhã. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, com todos os súditos do reino de Cristo espalhados por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém.